Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Aqui semanalmente nós trazemos uma pré-aula sobre a lição da revista Betel Dominical da editora Betel. Neste primeiro trimestre, estamos estudando o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Essa semana estamos postando a nossa pré-aula um pouquinho atrasada, que essa semana foi uma semana um pouco difícil para todo o Ministério de Madureira, mas continuamos rompendo em fé. O nosso alvo não é aqui, o nosso alvo é o céu. E um dia estaremos juntos lá com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como de costume, você que pode, curva sua cabeça e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez aprendendo um pouquinho mais a Tua Palavra. E o meu pedido é que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. E abençoe a cada um dos Teus filhos que estão acompanhando esta pré-aula, Pai. Sê com os Teus servos, eu abençoo a casa, abençoo a família, abençoo, meu Pai, a vida dos Teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Lição de número 6. O wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Vamos comentar um pouquinho sobre a vida deste grande homem de Deus, este grande servo de Deus, que foi John Wesley, o pai do metodismo. Vamos lá, texto áureo. Que pregues a palavra ínteres a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, capítulo 2. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, alguns conselhos. E aqui, meus irmãos, nós já temos alguns tópicos interessantes para a gente comentar. Primeiro, que pregue a palavra ínteres a tempo e fora de tempo. Todos nós sabemos que John Wesley é conhecido como o príncipe dos pregadores. Então, pelo fato dele sair anunciando, nós vamos ver um pouquinho mais na lição, que digamos que ele foi meio que abafado ali pelo ministério, pela hierarquia da igreja, e ele saiu ministrando a palavra porque ele entendia que para nós pregarmos, não anunciarmos o evangelho, anunciarmos a palavra do Senhor, não é só nos púlpitos, não é só nos altares. O mundo inteiro é o palanque para que nós possamos anunciar a palavra de Deus. Tem até aquela frase que é conhecida, que diz que o mundo é o meu púlpito. E por isso John Wesley ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Então, se tratando de pregação, de enviar a mensagem, esse texto áureo é um texto muito relevante sobre este assunto. Então vamos entender um pouquinho o significado desse versículo. Que pregues a palavra ínteres a tempo e fora de tempo. Esse ínteres significa quando você tem um preparo. Ínteres a tempo, quando você prepara algo. Então você já vai no objetivo de pregar. Vou preparar um sermão. Por exemplo, eu preparei esta pré-aula. Então, ínteres a tempo, eu preparei esta pré-aula para estar ministrando aos irmãos. E fora de tempo, quando você não prepara, quando não é um tempo oportuno, quando você é algo que acontece, não vou dizer de improviso, porque improviso é quando não está tão preparado. Mas a importância de nós estarmos preparados com uma palavra, com uma mensagem, tanto como você fosse ministrar em um púlpito, estar preparado para trazer a mensagem a algumas pessoas que já estão te esperando e estar preparado para pregar para aqueles que não estão esperando. Entendeu? É em tempo e fora de tempo. É você saber que irá anunciar e você está andando na rua, alguém te chamar para você pregar a palavra para alguém e ali você anunciar. Então esse ínteres a tempo e fora de tempo é isso. É você estar preparado em um tempo oportuno e também estar preparado a um tempo a qual não é oportuno, a qual você não estava preparado para fazer aquilo. Redarguas, repreendas e exortas com toda a longanimidade. Essa longanimidade significa paciência. É você exortar
você repreender, mas não ficar abalado ou nervoso pelo fato da pessoa não estar ainda executando aquilo que você ensinou. Ou seja, você continue exortando, continue ensinando, continue falando, continue repreendendo com mansidão, com tranquilidade e não exigindo que haja uma transformação da noite para o dia. Porque lembrando que o novo nascimento vem do Senhor Jesus, não é nós que vamos impor o novo nascimento em uma pessoa, não. Nós temos que sempre estar alertando, sempre estar falando. Mas o nascimento vem do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado. O que nós temos que fazer? Exortar, falar, repreender com longanimidade e deixar que o Espírito Santo é quem faz a obra, quem faz o milagre. Lembre-se, meus irmãos, que nós somos chamados para ser pescadores de alma, não para ser aquele que limpa. O pescador foi chamado para pescar, não para limpar. Quem limpa é o Espírito Santo, quem faz a obra é o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A nossa função é lançar a rede, é ministrar a palavra, pregar o evangelho, deixa que o Espírito Santo faz a obra que cabe a ele fazer. Verdade aplicada: perseverar em oração e vigilância à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. Texto de referência: Romanos, capítulo 10, do verso 13 ao verso 17. Então vamos lá, tópico 1. Vamos falar um pouquinho sobre o início do ministério de John Wesley. John Wesley, líder, teólogo e pregador inglês de origem anglicana, foi o fundador do metodismo, movimento em sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra. Rejeitado pela hierarquia da igreja inglesa, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Por isso que ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. A igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, que nós vimos a sua origem, que foi até com o rei, que ele queria se divorciar da sua esposa. Nós vemos isso nas aulas passadas. Volta aí 1 ou 2 vídeos que você vai ver toda essa história da igreja anglicana. E nós vimos ali que o rei da Inglaterra, ele queria muito se divorciar de sua esposa e casar com uma outra mulher. E pelo fato deste não ser possível, este ato não ser aprovado pela Igreja Católica, então ele rompe com a Igreja Católica e inicia a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, que aí teve a origem do movimento dos pietistas e depois os morávios, que nós iremos comentar um pouquinho aqui. Que o pietismo surgiu para trazer a ideia da reforma de Martinho Lutero e implementar ela na igreja anglicana. Então, o Wesley, ele vem desta igreja, na igreja da Inglaterra, só que nesse período aqui, meados de 1800, aproximadamente, chegamos no século XIX, ele começa a anunciar a palavra e a origem, Wesley ele vem de uma família evangélica. O pai de Wesley ele era um pastor anglicano. Então, os líderes, depois que ele se faz seminário, estuda e volta para a Inglaterra para começar a ministrar a palavra e ter um encontro, e nesse período ele já teve um encontro com o Espírito Santo, então ele traz uma novidade para a igreja anglicana. E a igreja anglicana tem essa dificuldade em aceitar o seu relacionamento com Deus, que depois nós vamos estudar um pouquinho sobre a pneumatologia wesleyana. Então, por causa desse motivo, do seu relacionamento com o Espírito Santo, a chama que ardia em seu coração, a hierarquia da igreja anglicana entende que é algo muito novo que ele está trazendo para a igreja nesse momento. E o proíbem ele de trazer essa nova doutrina, podemos dizer assim, essa nova ideologia na igreja anglicana. E proíbem ele de ministrar a palavra nos púlpitos da igreja. Então ele pega seu cavalo e sai para o mundo
a anunciar a palavra de Deus com a chama que ardia em seu coração. Por isso, John Wesley é conhecido como o príncipe dos pregadores. Vamos lá, um clérigo anglicano, Roberto Ferreira, da Teologia Pentecostal, diz que o pensamento teológico de John Wesley lançou as bases para a teologia do movimento de santidade na América do Norte, que posteriormente eclodiu no movimento pentecostal. Ou seja, nós temos o nosso movimento pentecostal da Assembleia de Deus, a igreja pentecostal de hoje em dia, teve ali o precursor de todo esse movimento pentecostal, foi também John Wesley, iniciando ali na Inglaterra. 1.2, a influência do pietismo. Na busca integral pela santidade real, Wesley adicionou aos seus estudos o perfeccionismo dos pietistas. Dentro deste panorama, Wesley ajustou seus pensamentos, absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para testemunho, missão e serviço de uma vida cristã santa. Nós vimos que o pietismo, na época a igreja anglicana, que o rei da Inglaterra lá, ele institui a igreja anglicana na Inglaterra, a igreja estava trazendo os dogmas, os usos e os costumes da igreja católica. Então o pietismo surge nesse momento, trazendo a ideia dos reformadores de Martinho Lutero, trazendo a ideia de uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida mais próxima a Deus, uma vida de jejum, de oração, buscando a santidade em si, não só aquilo que eram os usos e costumes da Igreja Católica. Então esse foi o movimento pietista. Quando John Wesley conhece esse movimento, ele se identifica muito, porque os pietistas tinham a ideia de que uma das bases, além de você trabalhar com um indivíduo, você se preocupar com um único indivíduo, o nascer de novo, é uma vida pautada no Evangelho, na doutrina que a palavra de Deus ensina, também a busca por ser cheio do Espírito Santo. A ideia dos pietistas é você ajudar o seu próximo, você se compadecer com aquilo que o seu próximo está enfrentando, você ter um pouco de humanidade em si próprio, né? Não só viver de religiosidade, mas deixar que a chama do Espírito Santo fale mais alto em nossa vida. Então, o pietismo traz essa ideia, o quarto de oração que hoje nós conhecemos, a sala de oração, de uma vida regrada, você tirar momentos de oração para ter intimidade com o Espírito Santo, leitura da palavra de Deus. Então, John Wesley, ele se identifica muito com esse movimento e traz o pietismo para si. 1.3, a influência do pietismo morável. Pode-se assim falar que o pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley, pois muitas das ideias de Wesley foram guiadas, dirigidas e inspiradas pelos pietistas da Morávia. A Morávia foi um grupo que existiu ali na Morávia, hoje, se não me falha a memória, está localizado na Áustria, e antigamente era a Morávia. Foi um grupo que se reuniu para buscar mais a presença de Deus. E teve um grande avivamento ali desse grupo de pessoas, que, se não me falha a memória, eram aproximadamente 300 pessoas que se reuniram ali em um determinado local, em uma fazenda na Morávia, para querer ter uma vida de mais simplicidade, uma vida a qual buscava mais a presença de Deus, uma vida simples. Inclusive, eles tinham até um certo ditado que diz: você quer saber se uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo de Deus? Primeiro vê se ela é uma pessoa humilde, uma pessoa simples. E a humildade aqui não é aquela humildade que da pessoa se vestir de forma simples, andar de forma simples, de não querer se vestir bem, e olha como eu sou simplesinho, eu ando mal arrumado porque eu quero ser simples. Não, a simplicidade aqui dos moráveis é aquela simplicidade que vem de dentro, que vem da alma, é a falta da soberba, a falta do orgulho.
Existem pessoas que você olha para ela, você vê que tem uma soberba dentro dela. Ele é orgulhoso, ele é grande, ele é altivista. Então, os morávios, eles tentavam matar este orgulho, minar essa altivez e entender que o propósito de servir, de ser cristão, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é aquela que serve, não aquela que é servido. Aquela que procura servir. Então eles tinham um ditado que diz assim: você quer perceber se a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus? Vê o quanto ela é humilde interiormente. Vê o quanto ela emana humildade, o quanto ela emana a simplicidade, aquela simplicidade que vem de dentro, aquela humildade que vem de dentro. Então eles tinham um ditado, essa ideia é a ideia dos morávios. Inclusive, existiam os missionários morávios, que eram muito conhecidos, que a partir deste momento que houve a chama no coração, esse reavivamento lá na Morávia, alguns dos morávios, dos missionários morávios, eles se vendiam como escravos para ministrar a palavra aos escravizados. Inclusive, mais para frente nós vamos ver que John Wesley, ele conhece esses irmãos quando ele está voltando para a Inglaterra. No seu navio ele encontra alguns missionários morávios e aí ele conhece todo esse movimento, se identifica muito e começa a trazer para si a ideia dos morávios. Vamos lá. Tópico 2, a pneumatologia wesleyana. Aqui também, meus irmãos, é um assunto muito importante. Nós sabemos que a pneumatologia é a teologia que estuda o Espírito Santo. Então, aqui no tópico número 2, nós vamos ver como João Wesley se identificava com essa ideia do Espírito Santo, como o Espírito Santo se apresentava para ele. A pneumatologia wesleyana. Vamos lá, 2.1. Um coração extremamente aquecido. Lendo o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos, cerca de um quarto antes das 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalha no coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo. Só Cristo, para a salvação, e uma garantia me foi dada de que Ele tinha tirado os meus pecados, sim, os meus pecados, e me salvou da lei do pecado e da morte. Então, essa é a ideia, uma das ideias da pneumatologia wesleyana, é o coração aquecido, aquele desejo, aquele ardor de fazer a obra. Pode-se dizer que nesse momento há um novo nascimento, quando realmente o homem mau, o homem é renascido, há um coração ardente, aquece o desejo de fazer a obra de Deus. Wesley descreve esse novo nascimento como a sensação de ter todos os pecados perdoados, que a salvação só vem através de Cristo, que não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação, que a salvação é dádiva, é um dom que foi dado por Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, a graça de Deus. Vamos lá. Tópico 2.3, a experiência na teologia wesleyana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação, como uma segunda obra da graça, inclusive, às vezes, identificada como batismo no Espírito. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. Então ele entendia que a pessoa que é nascida de novo é aquela pessoa que era cheia do Espírito Santo. E até o batismo, ele incentivava os novos cristãos, aqueles que eram os novos convertidos, a buscar o batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito. Tópico número 3, o avivamento metodista. Aqui, meus irmãos, vai falar sobre a origem dos metodistas e o avivamento que aconteceu nos metodistas. Tópico 3.1, os metodistas.
Os metodistas são os cristãos que nasceram de um movimento na Inglaterra no começo do século XVIII, no período da Revolução Industrial. A origem do metodismo está ligada a 3 nomes: John Wesley, seu autor e organizador; Charles Wesley, seu irmão, escritor de hinos; e George Whitefield, um fecundo orador e reavivalista. Tem uma passagem interessante aqui que fala que esses 3 irmãos, eles tinham o hábito de se reunir para jejuar, para ler a palavra de Deus, para louvar a Deus, para orar junto, buscar mais a presença de Deus. E ali, enquanto eles estudavam e se reuniam, eles foram dado o apelido a eles de o Clube dos Santos. Mas não foi esse apelido não foi um apelido bom, não, era um apelido pejorativo. Era um apelido para humilhar eles, para envergonhar. Então, quando eles se reuniam para buscar a presença de Deus, para orar, para se santificar, louvar a Deus e estudar a palavra, as pessoas começavam a tirar sarro deles e dizer: ali, o Clube dos Santos. E o grupo era conhecido por dias fixos para exercitar o jejum, numa hora certa para a leitura da Bíblia e encorajamento mútuo, oração, e dia de visitar os presos, entre outras coisas. Por isso, o fato deles terem este hábito e ser constante, eles começaram a ser chamados de metodistas, porque eles tinham um método. Então, a origem do movimento metodista é só por causa que eles tinham um método. Sempre era uma sequência certa. Estar um horário específico para leitura, um horário específico para orar, um horário específico para louvar a Deus, um dia específico, um horário específico para visitar os que estavam presos. Então, por isso a origem do nome metodistas, porque eles trabalhavam com um método. Apenas isso. Conclusão: nessa lição vimos que o pensamento teológico de John Wesley pode ser percebido nas bases do movimento pentecostal. O estudo do movimento wesleyano, portanto, é um estímulo ao autoexame contínuo e necessário aos cristãos, segundo os Coríntios 13:5. Isso torna possível evitarmos a indiferença e a frieza espiritual, prosseguindo triunfantes, até que todos cheguemos à medida e à estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família. Estudamos um pouquinho sobre a vida de John Wesley e eu espero que esta pré-aula sirva de bênção para você e a sua família e acrescentar o conteúdo até a nossa próxima lição de domingo. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.